Então, antes da gente começar, vou passar os informes. O primeiro deles é sobre o microfone. Vou pedir para todo mundo ficar com o microfone e câmera desligados, enquanto as nossas palestrantes elas estão fazendo a fala delas. Vocês podem fazer as perguntas no chat, e no final tanto da apresentação da Andrea quanto da Rosane, a gente vai responder as perguntas de vocês, uma por uma. Mas se vocês também quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade no final. A gente vai fazer uma listinha com as inscrições, é só vocês escreverem, gostaria de abrir o microfone, gostaria de falar, eu quero me inscrever e tal. E aí a gente vai fazendo uma listinha, né, na ordem das pessoas que forem se inscrevendo, para ficar mais organizado, tudo bem? Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês nesse nosso primeiro evento, nossa roda de conversa, que é de práticas educativas, né, para profissionais de educação da área ambiental. Então, vou apresentar as nossas convidadas, que é a Rosane Moreira Silva de Meireles. Pessoal, eu vou ler porque as duas têm assim um currículo bastante extenso, tá bom? Bem recheado. E a Rosane, ela é licenciada em Biologia pela Unesp, ela é mestre e doutora em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz, ela é orientadora desde 2004 no programa de ensino de Biociências e Saúde, ela, desde 2017, está no programa de mestrado profissional em ensino de biologia, que é o ProfBio na UERJ, e ela é coordenadora adjunta do curso em ensino de ciências, além de lecionar a disciplina de saúde e ambiente, que está lotada no Departamento de Ensino de Ciências e Biologia, que é o DSB, na UERJ também, no Arodim. E a gente também tem a doutora Andréa Espínola de Siqueira. Ela é formada em Ciências Biológicas, com mestrado em Biologia e doutorado em Ciências pela UERJ. Ela possui ampla experiência como professora em Ciências da Educação Básica na Rede Pública do Rio de Janeiro, e desde 2010 ela é professora adjunta do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia no IBRAG, junto com a nossa professora Rosane, e nos cursos de graduação de Ciências e Biologia, especialização em Ensino de Ciências e no mestrado profissional em Ensino de Biologia da Rede Nacional, que é o ProfBio também. E ela também realiza pesquisas na área de ensino de ciências, espaços não formais de ensino, educação inclusiva, acessibilidade e produção de materiais didáticos. E desde 2018 ela coordena o curso de pós-graduação e especialização em ensino de ciências na UERJ. Então, eu queria também agradecer a presença delas. Parabéns, pessoal, bem-vindas. E aí, vou passar a palavra para vocês, tudo bem? Mariana, sou eu agora? Já começo? Você pode começar. Então, enquanto eu vou colocando o slide, tá? Eu vou saudar a todos e todas que estão presentes aqui. Boa noite. Agradeço muito pelo convite, por terem, né, lembrado de mim na hora do convite. Agradeço a André também, a Mariana, a professora Patrícia. A gente sempre tem trabalhado juntas, né, e em bancas, e em algumas atividades. Então, assim, eu fico feliz de estar aqui com vocês. Eu vou colocar a apresentação e só queria que vocês me dissessem se está aparecendo direitinho, porque aí eu passo a não mais ver a minha imagem, né? Sim. Então, tá. Qualquer dificuldade, então, vocês podem me interromper, porque eu não estou me vendo mais, né? Então, só para a gente... Então, na verdade, como é uma roda de conversa, então eu trouxe alguns slides, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre a experiência, né, em uma reserva ecológica. Então, eu fiz esse título sem muita pretensão, então, práticas educativas em uma reserva ecológica. Eu vou falar do trabalho, principalmente de uma aluna minha, a Mayara Barreto, que ela fez mestrado e agora está fazendo doutorado na reserva de Iguapiaçu, na Régua, né? Então, e o trabalho fazendo trabalho com estudantes e moradores do entorno. Então, né, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre que práticas que podem ser feitas por educadores ambientais numa reserva ecológica, né? Então,
pensando nas discussões sobre a Mata Atlântica, né? Então, aqui, né, a nossa roda de conversa foi esse muito bonito, aliás, o slide de chamada, né, que está lá no Instagram, está no Twitter, então gostei muito. Práticas educativas para biólogos, cientistas ambientais, geógrafos na Mata Atlântica, então é gente pra caramba, assim, a gente, não sei se a gente vai dar conta desse pessoal todo, mas o que a gente tem em comum é o amor pelo meio ambiente. Então, como educadores ambientais, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa prática, né? E aí, 3 perguntas foram levantadas, então eu vou tentar responder ao longo da apresentação. Então, como que essas unidades de conservação podem ser usadas na educação ambiental e despertando a sensibilidade para isso? Quais os usos dessa unidade e quais as possibilidades, né? E aí eu me apresento, né, assim, me lembrei, né, na hora que eu estava preparando a apresentação, que eu também já fui de uma liga de educação ambiental, lá quando eu fiz faculdade na Unesp de Rio Claro, e a gente, só que não era uma liga, né, a gente chamava de Grupo de Estudos de Educação Ambiental, então, assim, há mais de 20 anos atrás, quando a gente ainda falava assim, olha, lá no século XXI, isso vai dar ruim, vai dar algum problema. E a gente nem imaginava assim quanto problema que isso, né, essa crise ambiental causaria, mas a gente já fazia trabalhos com alunos, esses alunos aqui são da cidade, a gente aos sábados, né, a gente ia na praça e fazia, pegava, reciclava, fazia coleta de lixo, então saía passando pelas ruas, pegando, porque naquele tempo, né, mais do que agora, as pessoas jogavam muito lixo na rua, então a gente saía catando as latinhas, as coisas que as pessoas jogavam, e no final do dia, né, a gente fazia e discutia por que tinha tanto lixo, por que as pessoas jogavam lixo no chão. Então a gente sempre fazia essas atividades e mais as atividades de pintura, as questões de arte. Então, assim, me lembrei, né, assim, dessa foto. Naquele tempo a gente não tirava tanto foto quanto agora, infelizmente, então tenho poucas fotos, mas as lembranças são muito boas, assim, das atividades que a gente já fazia, né. E aí eu não sou do Rio, né, eu sou do interior, sou de Resende, e eu nunca achei que eu vinha morar no Rio, mas quando eu vim morar no Rio, eu falei, vou me apropriar dessa cidade. Então eu gostava muito de ir em todos os lugares, então e a Floresta da Tijuca, né, então a Andréa também, ela vai falar sobre a floresta, mas no caso, como a gente está falando de unidade de conservação, como que eu me aproximei, assim, das unidades de conservação. Então, quando eu vim para o Rio, eu fazia mestrado e doutorado na Fiocruz, então, assim, a gente criou um grupo de trilha, né, no mestrado, né, no doutorado. Então, todo fim de semana a gente escolhia, eu pegava lá o mapa, não tinha internet, né, nessa época, lá em 99, 2000, 2003, tinha pouca internet, e aí a gente pegava aquele mapa e ia marcando, né, quais as trilhas a gente já fez, assim. Então, assim, aqui na 2004, que a gente tinha esse grupo, e a gente todo fim de semana ia para algum lugar, né, na floresta, aqui meu marido, né, mas aqui o grupo, que a gente aqui lá, quando a gente subiu aqui, né, lá em 2004, lá no Pico da Tijuca, aqui em 2007, eu grávida, né, fazendo aquela trilha, aqui na trilha dos estudantes ali no comecinho, e aqui esse é meu cunhado, que depois virou biólogo também, mas na época ele ainda estava querendo entender um pouquinho o que é uma unidade de conservação, eu, né, com cara de paisagem, mostrando para ele, né, o que estava apresentando ali na plaquinha, né. Então, só, né, para mostrar, assim, a aproximação, mas o meu caminho, né, de pesquisa foi sempre mais a sala de aula, né, então, assim, como é que eu faço que né, os alunos, os professores, como é que a gente aproxima essas questões ambientais, e um caminho, né, que eu trabalho bastante é na produção de materiais, né, em temas de educação em saúde, educação ambiental, mas, né, nos últimos anos, assim, eu me aproximei mais, eu participei de um mestrado profissional em Volta Redonda, que era a Unifoa, né, uma faculdade particular, e lá eu comecei a fazer mais com a parte mais teórica, as questões de educação ambiental crítica. Aí eu tive minha primeira aluna que fez um jogo de trilha em Paraty, né? Então ela era de Paraty, então ficou muito legal na época. A gente escreveu um e-book, ficou bem assim, com essa parte mais teórica. Antes era mais como
uma pessoa que gosta de estar num ambiente, se sentir bem num ambiente agradável e pensando nas questões de reciclagem, de lixo, de como que o ser humano degrada, mas quando, né, a partir de 2010, mais ou menos, a gente, 7, 8, 10, quando ela defendeu, foi quando a gente começou a pensar mais nas questões teóricas, que aí você aproxima um pouco mais para fazer análise, para fazer as questões de pesquisa e ensino, né? E aí, algumas premissas, assim, eu vou falar bem rapidamente, porque né, vocês sendo da Liga de Educação Ambiental, vocês já conhecem. Então, as questões da crise ambiental, que foram mais reforçadas, né, na década de 60 e 70, que são marcos, né, do pensamento crítico, né, num movimento de contracultura, na noção dos limites ambientais do planeta, né? Então, até esse momento, uma ou outra discussão acontecia, mas uma discussão mundial, reuniões e tentativas, né, de mudança aconteceram nessas décadas, né? Então, Guimarães fala, né, que é uma crise do modelo de sociedade que nós temos. Então, não é algo para deixar para depois, como lá em 93, quando a gente só falou assim, daqui 20 anos vai demorar. E chegou, né, 20 anos depois, a gente passa cada vez mais por esse modelo que não é sustentável, né, nesse modelo só predatório que a humanidade tem passado, né? Então, e aí tem aquela ideia de que a mudança de comportamento pode solucionar o problema ambiental. Então, né, como educador, como é que eu posso fazer com que essa pessoa mude de comportamento, mas não só esse comportamento vai poder dar conta de solucionar esses problemas ambientais, né? Então, em relação aos educadores, né, então, embora bem intencionados, muitas atitudes são apenas comportamentalistas. Então, o que Guimarães chama de armadilha paradigmática, que vocês já devem ter discutido também, que é uma compreensão ingênua das questões ambientais e das causas reais da crise, né? Então, transmitir conteúdo, né, como uma relação direta pode mudar comportamento, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, há necessidade dessa transformação através das relações sociais, de você se aproximar mais da população num processo coletivo. Se a gente fizer um modelo conteudista, de cima para baixo, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, deveria a educação ambiental crítica, né, vocês já estudam isso, deveria ser um modo de ver e agir no mundo, mas ela carece de ações mais práticas. Às vezes os modelos são muito teóricos, muito acadêmicos, né, e o professor nem sempre recebe essa formação adequada, né? Vou passar esse daqui. Então, como é que a gente pode discutir a educação ambiental num modo mais crítico, né? Então, uma abordagem tem que ser mais reflexiva, visando uma cidadania emancipatória, discutir direitos humanos da terra, respeitar e conhecer a origem de cada um, questionar sobre como melhorar a qualidade de vida, diminuir o consumo, né, visando promoção de saúde, equidade e equilíbrio ambiental. Então, são discursos, né, que a gente vê os autores falam, mas que são importantes que sejam levados para a prática, né? Então, respondendo, né, como é que as unidades de conservação podem ser usadas na educação ambiental e no despertar da sensibilidade, né? Então, o primeiro passo é a gente conhecer e conviver. Não adianta, né, eu como pesquisadora, chegar lá, vou lá uma única vez com o meu questionário, com o meu jaleco e começo a perguntar coisas para as pessoas, se eu não entendo o que é aquela região, a questão histórica, quais as necessidades locais, como é que as pessoas que moram ali naquele entorno se relacionam com aquela área de proteção e principalmente devolver esse levantamento, ou essa prática, o que eu realizei à comunidade que eu escolhi. Então, senão, essa relação de confiança, se a gente não consegue estabelecer, você não consegue realmente ter um resultado real do que eles pensam sobre aquele espaço e como é que a gente pode trazer algum benefício em relação à sensibilização ambiental, né? Então, a gente fez esse trabalho lá no mestrado da Maiara Barreto, ela foi na reserva de Guapiaçu, né? Então ela já era, né? Essa aqui é a Maiara, aqui a gente numa visita, essa aqui é a Raquel, que ela e o Nicolas são, né, os administradores, os donos, né? Então a reserva de Guapiaçu é uma ONG, não é uma reserva particular, mas que tem o selo, né, de reserva particular e tem toda a estrutura para conseguir buscar verbas para poder fazer projetos. Então, muitos projetos são desenvolvidos ali na cidade, né, e os moradores são funcionários, então há uma troca e ela é bem vista na cidade, só que
ainda tinha essa dificuldade em relação aos moradores, principalmente os mais antigos. Então, a Maiara já fazia um trabalho lá com anfíbios e ela me procurou no mestrado para poder fazer esse trabalho numa perspectiva mais de percepção ambiental e pensando mais na questão de educação ambiental crítica. Então, passei rapidinho. Aí, mais informações, né, sobre a reserva, eles têm um site que tem Instagram também, sobre, né, as atividades que eles estão desenvolvendo. Mostram assim como em 20 anos eles conseguiram, né, fazer o plantio de mudas e mudar toda a geografia ali, toda a paisagem do local, né, mostrando que é sim possível fazer reflorestamento e mudar a forma e fazer, como eles estão no baixo ali, né, da geografia em relação à Serra dos Três Picos, ao Parque dos Três Picos, eles mostram que ali há uma facilidade de dispersão genética de sementes e também a troca, né, de populações que podem usufruir desse espaço, né? Então, ali, para quem não conhece a reserva de Guapiaçu, vindo pela linha vermelha, vai em Cachoeira de Macacu, mas sentido Nova Friburgo, e também dá para passar pela Ponte Niterói, sentido Itaboraí, também indo para Nova Friburgo, e aí chega na reserva de Guapiaçu. Então, como é que a gente estabelece essa relação entre a reserva, né, e a comunidade de entorno a partir da percepção dos moradores, das atividades que são oferecidas na reserva, né? Então, lá você tem o cultivo de mudas, né, que é o projeto Guapiaçu Grande de Vida, patrocinado pela Petrobras, o que é muito importante, você ter verba para poder fazer coisas, pagar funcionários, pagar bolsistas, né? Então, muitas coisas não seriam viáveis se não tivesse esse patrocínio, que já está no terceiro ciclo, já teve renovação agora até 2022. E aqui uma visita que nós fizemos lá com os alunos da UERJ, a Andréia está aqui também, o Lúcio, e alguns alunos, de repente, alguns de vocês estão aqui também, né? Então, a Raquel mostrando esse plantio, né, de como eles fazem essas mudas, né? Então, aqui as sementes que são dispersadas. Eles fazem também forte, né, que tem forte lá o turismo ecológico, então é o bird watching, que vem pessoas do mundo inteiro e essas pessoas ficam encantadas em participar. Eles fazem atividade, são pessoas que viajam o mundo observando pássaros, e aí você tem ali a base, tanto mais alta quanto na beira do lago, para fazer esse tipo de observação. As visitas escolares nas trilhas interpretativas, então, desde 2018, aqui no nosso grupo da UERJ fazendo essa visita, né? Então, ela tem, claro, nesses 2 anos de pandemia, a gente não teve nenhuma, mas, infelizmente, a gente não pôde, 2 anos não, né? 1 ano e pouquinho, mas parece já 2 anos, a gente não pôde mais voltar lá, porque a gente não tem mais, não está tendo atividade com alunos, nem com as escolas, então, mas a gente vai retomar agora nesse segundo semestre, né, com distanciamento, fazendo algumas atividades em grupos menores, né. Aqui a Raquel explicando para a gente, a Andréia está aqui, o Augusto está aqui, nessa visita que nós fizemos com os alunos da UERJ, né, e aqui na beira do lago ali, onde eles estão fazendo, essa paisagem está completamente diferente do que no ano 2000, tem uma foto lá no site deles, como que essa área estava, né, 20 anos atrás, e aqui é o meu grupinho da Fiocruz, mas que também é o UERJ também, porque tem alunos de graduação e que agora fazem mestrado e doutorado comigo na Fiocruz, né. E aí a gente teve um programa de monitoramento de recursos hídricos, onde bolsistas, alunos da cidade fazem esse trabalho, né. E na pesquisa da Maiara, especificamente, ela fez trabalho com o projeto Jovens Guardas, que são alunos da rede pública que são selecionados para poder fazer atividades toda no contraturno, né? Uma vez na semana, atividade de educação ambiental, tanto de reciclagem quanto de coleta de água, todas as atividades que tem lá na reserva, né? Aqui a Maiara fazendo observação, eles estão fazendo aqui catálogo de sementes, e aqui ela fazendo entrevista com eles ali, aqui a área quando a gente chega lá na reserva, né, tem essa área onde eles fazem reuniões, apresentam algumas palestras e alimentação também. E aí a Maiara também fez o trabalho, né, com os moradores, então eles levantaram aqui uma praça que tem em 2 momentos, assim, aqui está mais coloridinho, e a praça da cidade, e aí para ela chegar nessa praça, ela também não conseguiria se ela fosse sozinha, porque ela não é de lá, apesar dela estar lá há bastante tempo, gostar muito, então ela teve a ajuda do professor, que era o dos Jovens Guardas, o professor Carlos, né, que fez a mediação, e ela conseguiu conversar com esses moradores em várias idas até lá, ganhar confiança e ouvir um pouco o que eles achavam, né, da reserva ali
ter essa reserva florestal, que vai comprando terrenos para poder aumentar a área de vegetação. E aí alguns olham meio assim e falam, olha, eles querem que eu venda meu terreno, mas o que isso significa? Eu vou perder minha terra? E, na verdade, eles, né, por falta de diálogo, algumas questões ficam meio truncadas, né? Então, aqui não vou entrar nesses detalhes, mas eles listaram pontos positivos e pontos negativos, né, da participação, da presença de uma reserva, né, no local. Então, principalmente a questão do reflorestamento, os moradores participando de atividades lá dentro da reserva. Então, o relato, né, de pessoas que antes caçavam e que agora são guia. E aí, nessa troca, né, de funções, ele passa a ser um multiplicador de informações positivas, né? E de como ponto negativo é o que a gente vê até na Floresta da Tijuca também, que a Andrea vai falar depois, que pessoas que são moradores que moram ali perto e que nunca foram na reserva. Então, eles sabem que existe, mas não conhecem os eventos que acontecem lá, então acham que não tem ações, né, na comunidade, pouco investimento no paisagismo na cidade. Então o paisagismo, a parte bela fica toda dentro da reserva, mas não sobra nada para a cidade. Então, ausência de soluções alternativas ao que é apresentado pelos donos, né? Então, aquela ideia de que tem um dono do parque, e tudo isso gerou, né, uma proposta compartilhada de ensino, onde foi possível levantar, né, que aí seria a proposta de continuidade no doutorado, né? Então, promover atividades de lazer na comunidade, realizar eventos voltados para a comunidade, o potencial de geração de empregos. Aí veio a pandemia, a gente teve que parar essa parte, né? Então a gente espera retomar, porque ela defendeu em 2019, e aí em 2020 ela entrou no doutorado, bolsista também da CAPES, mas não conseguiu ir ao parque mais vezes, né, para poder, na reserva, para poder continuar o trabalho com os moradores, e o projeto Jovens Guardas também terminou em 2020. Então, a gente teve que levantar, sair onde a gente está, a gente continuar fazendo atividade. Então, esse mestrado gerou ali um artigo no CONEDU, né, Congresso Nacional de Educação, e um capítulo em e-book que ainda vai sair, né, que ela faz uma conexão entre a Agenda 2030 e as atividades no entorno, né, realizada com esses moradores, né. E aí, respondendo, então, caminhando para o final, né? Quais os usos de uma unidade, quais as possibilidades, né? Então, como teve essa mudança por causa da pandemia, tanto do projeto Jovens Guardas, que né, os alunos não estão indo para a escola, por que eles iriam para uma reserva, né? E aí acabou esse projeto, pelo menos está suspenso por enquanto, e também não está tendo a visita nas trilhas, e ela não tem como ir lá visitar os moradores. Então, ela está fazendo agora, em 2021, uma parte mais teórica, então, comparando as unidades de conservação, né, falando sobre reintrodução de espécies, porque teve, né, uma continuidade do projeto de reintrodução de antas. Né? Então, isso é um problema também na cidade, que muitos veem assim, as antas vai aumentar o número de antas aqui, sendo que é uma espécie nativa, mas que com a reintrodução eles estão se reproduzindo, e aí aquela ideia de que vão invadir meu quintal, vão comer o material, né, a minha horta. Tem fotos assim deles, as pessoas nadando lá nos rios, e aí passa uma anta nadando, e aí eles, será que elas mordem? Então essa aproximação que não é boa, né, a aproximação do ser humano com elas que ainda estão nesse período de adaptação, a gente precisa trabalhar melhor. Eles já fazem, né, lá na reserva, eles já fazem um trabalho de educação ambiental muito legal, e o trabalho da Maiara, né, no doutorado, é justamente mapear e fazer avaliação disso, então, como numa observação participante. Então, ela vai ajudar, mas os trabalhos já estão sendo feitos, ela não vai chegar e começar do zero, né? Então, esse projeto, né, do socioambiental da Petrobras teve a renovação agora até 2022, então, fortaleceu, então, essa reintrodução das antas. Então, a Maiara incorporou isso na tese de doutorado como num processo de avaliação, né. Eles têm agora uma trilha virtual, né, de 360 graus, que a gente quer também, né, ampliar a visibilidade tanto para professores quanto também para os moradores que também nunca foram até lá, então, nesse período de pandemia.
O estudo, né, sobre a percepção da reintrodução das antas, né, que já é um projeto que já existe, já acontece, mas agora ganhou um objetivo maior, né, até 2022, um aporte aí maior de verba, né, de suporte financeiro. Então, finalizando, né, então, como perspectivas, assim, a gente vive, né, um aparente paradoxo, assim, né, cada vez mais ações de educação ambiental acontecem, mas há o aumento do agravo ao meio ambiente, né, porque, na verdade, não é uma relação direta, né, a gente tem os problemas, as questões das políticas públicas, o desmonte público em relação à legislação. Então, não significa, então, que eu tenha, quanto mais educação ambiental eu tenha, né, eu faça, mais menos a sociedade vai degradar. Então, significa que a gente tem que tornar mais eficaz esse enfrentamento, né, e claro que nós sozinhos a gente não pode dar conta, mas a gente tem que cada um fazer a sua parte, né, pensar localmente para agir globalmente. E aí ela deve ser praticada e discutida nos cursos de formação, né? Então a gente sempre bate nessa tecla lá no DSB, tanto a gente tem uma disciplina de educação ambiental, a gente discute na disciplina de saúde e ambiente, para que o professor também se sinta preparado para chegar em sala de aula e falar sobre as questões ambientais, não só no modelo de capacitação ou conteudista, mas no modelo crítico, que ele possa também falar de justiça ambiental, de direitos humanos da terra, para que realmente a gente faça, né, o que aconteça a cidadania emancipatória que Paulo Freire tanto defendia, né? Então, a ideia também de dar visibilidade e incluir na prática docente os grupos considerados minoritários e as suas lutas, né? Então, as lutas dos indígenas, dos quilombolas, como é que a gente às vezes nem fala deles nas nossas aulas e eles estão gritando e precisando né, de maior visibilidade, né? E ao levantar saberes ambientais, acrescentar os saberes locais. Então, não adianta eu saber falar dos ciclos ecológicos, falar de todos os ciclos da Amazônia ou de outros locais, se o bioma local eu não estou conseguindo, né, não discuto ou não falo sobre isso, né? E aqui algumas referências, né? Depois fica lá gravado. Aí tem esse documento aqui, né, que são os 10 anos de apoio à conservação da biodiversidade, que saiu em 2018, falando sobre as reservas particulares de patrimônio natural, falando, né, que a gente nunca não escuta muito falar sobre isso, mas que tem grande importância principalmente para ligar biomas e para fazer corredores, assim, para manter nos parques, né? E aí o site da Régua, para quem quiser saber um pouquinho mais, e no YouTube tem um vídeo deles também falando, né, a Raquel e o Nicolas falando sobre como é que foi a construção, né, como é que ele vem acontecendo há mais de 20 anos aí a essa reserva, né? Então, aqui está o meu contato, rosanemeirelles@gmail.com, e aqui também, né, a nossa página do DSB. No YouTube do IBRAG a gente tem algumas palestras lá, né, do nosso programa de Lato Sensu, né, a gente tem um ciclo de palestras, então algumas estão lá gravadas. O site do ProfBi, que é o nosso mestrado profissional da UERJ, e eu também estou vinculada, né, a um programa de mestrado e doutorado da Fiocruz já há mais de 15 anos, e que também a Maiara, né, ela é vinculada a esse programa, então fiz a propaganda também, tá bom? Obrigada. Agora eu vou tomar um café enquanto a Andréa está falando para a gente. Pessoal, Rosane, muito obrigada pela apresentação. A gente já tem até algumas perguntas aqui, mas aí, como a gente falou no início, pessoal, a gente vai esperar a Andréa fazer a apresentação dela, e aí a gente faz todas as perguntas de uma vez só, tudo bem? E aí, no final, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Então, vou pedir para a Andréa começar. Tá ótimo. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a Deduca, todos os alunos, membros da Liga e a professora Patrícia Domingos. É um prazer estar aqui, ainda mais dividindo com a Rosane essa fala. Eu queria, em primeiro lugar, falar o seguinte. Quando a Rosane começou, né, enquanto vocês estavam dando as boas-vindas e a Rosane começou, para mim estava extremamente picotado, depois melhorou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela e vou começar, mas se ficar muito ruim meu áudio, me avisem para eu fechar minha câmera, tá? Para tentar melhorar, tá bom? É só me avisar. Alguém abre o áudio, porque eu vou perder, a partir do momento que eu vou compartilhar agora, eu vou perder a visão do chat, aí vou depender de vocês falarem comigo, tá? Pode deixar, Andréia. Obrigada. Vocês podem me confirmar se está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Então tá ótimo. A sua barra lá embaixo do computador também. Acho que se você apertar F11,
ele fica em tela cheia no computador todo. F11. Não ficou, não. Pra Agora gente melhorou? tá aparecendo a sua barra, mas se o pessoal não se importar, não tem problema. Mas está tapando uma parte do slide, é isso? Não tá não. Tá aparecendo o então slide vamos. inteiro. Então, beleza. Então vamos seguir assim, porque pode ser uma dificuldade minha, com certeza. Vamos seguir assim, se vocês... se algum momento não der para ver o que está escrito, vocês me avisam, por favor. Tá? Não tem quase coisa escrita nos slides. Bom, então vamos lá. Eu entrei assim num desafio para mim mesma de fazer uma apresentação em que eu pudesse contar bastante coisa do que eu tenho feito na minha experiência com Mata Atlântica, que é uma experiência 99% realizada no Parque Nacional da Tijuca e com uma experiência mais recente no Parque Nacional do Itatiaia. Então, eu adaptei o título para Práticas Educativas na Mata Atlântica, mas como vocês podem ver a partir da própria imagem, eu vou falar muito do famoso PNT, ou Parna Tijuca, ou Parque Nacional da Tijuca. Bom, para quem não me conheceu ainda como aluno, para quem é fora da UERJ, que a gente não sabe, as pessoas que estão fazendo, se são da UERJ, se não são, eu sou bióloga, formada pela UERJ. Primeiro eu fiz bacharelado, depois eu pedi reingresso, fiz licenciatura, fiz o mestrado e o doutorado, tudo na UERJ. Eu sou uma pessoa que em 2019 completou 30 anos de vida na UERJ, desde que entrei como aluna caloura, e sou apaixonada pela instituição. Sempre tive um sonho, que era entrar como professora e pesquisadora, e percorri um longo caminho até conseguir chegar. Mas, até conseguir chegar, que como a Mariana falou no começo, foi em 2010, eu tive a experiência de ser por 2 anos professora substituta, a primeira experiência em 1999, quando vários de vocês não deviam ser nem nascidos, e a segunda experiência 10 anos depois, em 2009, como professora substituta temporária. Em 2010 veio o convite para ser visitante e em seguida veio um concurso para professor efetivo. Então, assim, a minha vida acadêmica de pesquisadora, ela não foi vinculada a trabalho ou pesquisa no ensino. Eu sou ictióloga, trabalhei na equipe na graduação do professor Ulisses Leite Gomes, quem é da UERJ conhece, né? Trabalhava com tubarões e raias, e no mestrado e no doutorado continuei trabalhando com esses grupos de animais. Então, ictióloga até 2006, 2008, eu trabalhava só com a pesquisa de bancada, com peixes, e, paralelamente, né, que a gente tem muitas vezes uma vida dupla, vocês devem também ter isso, Mariana, eu sei que tem uma vida tripla, eu passei no concurso da professora, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar com 23 anos numa escola pública do município do Rio. Bom, antes de chegar nessa imagem que ilustra esse momento meu, mas uma parte desse momento, eu queria destacar que pretendo abordar com vocês hoje aqui alguns pontos que para mim são muito importantes e acho que o convite da Leduca veio nesse sentido. Então, o potencial das unidades de conservação, na sensibilização dos sujeitos com as questões ambientais, especialmente no âmbito da educação não formal, que é uma linha de pesquisa que eu venho atuando nesse tempo que eu estou na UERJ como professora efetiva. Discutir as questões relacionadas ao uso público de áreas protegidas, ou seja, é um parque público, então significa que é de todos, a população entra, frequenta, e quais são os benefícios e quais são as consequências dessa presença humana dentro do parque, né? Não só a presença de quem vem como visitante, seja visitante da população local, né, da cidade do Rio de Janeiro, ou de outros municípios, ou de outros estados, ou de outros países, seja na relação do parque com o seu entorno, né, com os bairros com os quais o parque faz adjacência. Também penso em falar um pouquinho sobre ações educativas e o estímulo à percepção ambiental e visão crítica, né? Então, esses são alguns pontos que eu gostaria muito que ao final da minha fala vocês tivessem conseguido pescar. Ela falou sobre isso aqui estava na pesquisa e tal, né? Então, assim, coloquei até para ilustrar ali em cima pequenininho algumas imagens para vocês pensarem que esse parque, especificamente o Parque da Tijuca, ele é um parque extremamente singular. Ele é a menor unidade de conservação do Brasil, é o menor parque federal, mas é o mais visitado do país. E o motivo para ele ser o mais visitado é que ele tem, na sua área, o Morro do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, isso atrai público do mundo inteiro, e torna o parque, traz ao parque esse status de parque mais visitado. Então, a minha relação com o parque, assim como a Rosane, eu também não sou carioca, eu nasci em São Paulo, capital, e vim ao Rio morar algumas vezes, até que definitivamente com 10 anos de idade eu cheguei e fiquei, né?
E aí, uns 10 anos depois, com cerca de 20, por aí, comecei a visitar a Floresta da Tijuca. Naquela época a gente falava só Floresta da Tijuca, Floresta da Tijuca. O parque estava passando por uma época de extremo abandono, né, em todos os sentidos, e eu comecei a fazer trilhas com amigos, né, e me apaixonar, né, por aquele lugar. Logo em seguida, né, durante a faculdade de Biologia na UERJ, eu fui ao parque com professores, assim como vocês vão com o Bruno da Ecologia, né, quem é da Biologia UERJ, e conheci o parque com um outro olhar, né, mais voltado para a pesquisa de bancada. Mas, quando eu me formei na licenciatura, eu fiz concurso para a Prefeitura do Rio e passei, então comecei com 23 anos a dar aula de ciências, né, para alunos que tinham a faixa etária entre 10, 11 anos até 17, 18, 19, e sempre valorizei muito o espaço não escolar, né, então fazer educação não formal, ir para museus, ir para planetários, centros de ciências, e também para áreas naturais. Então, a Floresta da Tijuca era um dos pontos que a gente ia sempre com os alunos. Essa imagem que vocês estão vendo, sou eu na esquerda, uma aluna e uma outra professora de ciências, a Cláudia, numa atividade no que nós fizemos trilha, lá no Parque da Tijuca, fizemos o plantio de mudas de espécies nativas, fomos até a Pedra Bonita, como vocês podem ver na imagem, e a partir dessas visitas com a escola, como professora de ciências, eu percebi que o parque apresentava diversas características que valorizavam aquela experiência que eu poderia ter com os alunos lá, né, que faziam valer a pena esse esforço de sair da sua escola, e a minha escola localizada no bairro da Gávea, meus alunos provenientes 99% da Rocinha, da comunidade da Rocinha, e alguns poucos ali do entorno, alguns do Vidigal. Então, como que era levar os alunos da escola pública para um parque, uma unidade de conservação federal, para uma experiência imersiva, onde a gente passava ou uma tarde inteira, ou uma manhã inteira, dentro de trilhas, né, passando por momentos de confraternização, com lanche, eventualmente até com churrasco, porque o uso público do Parque da Tijuca, especificamente, contempla até a existência de inúmeras churrasqueiras dentro do parque e a possibilidade e autorização oficial para que sejam realizadas confraternizações e churrascos, etc. Pode parecer algo um pouco controverso, de fato, dependendo do ponto de vista, até mas uma característica que está descrita no plano de manejo do parque e que é respeitadíssima como uma das funções do parque como uso público. Então, eu aliei uma prática que eu já tinha, que era a educação não formal. Na época, eu nem sequer sabia dessa nomenclatura. Quando me formei, ninguém falava sobre isso na licenciatura. Então, eu já levava sempre meus alunos para fora da escola para atividades pedagógicas e já via como isso era importante para o aprendizado dos meus alunos, mas eu nem sequer sabia que existia uma linha de pesquisa sobre isso. Quando eu fui ao parque com os alunos da escola, e a partir de 2000 eu virei professora substituta na UERJ, levei os alunos do ensino superior, eu percebia que eu tinha trilhas interpretativas que permitiam que os alunos, né, como está escrito aqui, abrissem, né, janelas de conhecimento para um mundo novo, né, um mundo importante no contexto histórico do nosso país, né. O Parque Nacional da Tijuca tem uma importância singular na história do nosso país, e para a nossa cidade, enquanto população, por tudo que ele permite que nós tenhamos de benefício, né, que são os famosos benefícios ambientais. Entre eles, a gente pode destacar que o parque preserva o manancial, além das espécies da flora e da fauna, ajuda, né, o próprio regime de águas da cidade a ficar equilibrado, e ele é fruto de um intenso desmatamento, numa época em que ele ainda não era uma unidade de proteção, não era uma floresta, não era um parque, quer dizer, era uma floresta, mas era uma floresta que foi sendo vendida, né, as partes para fazendeiros. Então, ela era formada por inúmeras propriedades particulares, e quando o imperador percebeu que as consequências desse desmatamento intenso estavam afetando a qualidade de vida da população, não só a qualidade da água que chegava, mas também o regime de chuvas, o intenso número de enchentes, né, os períodos de escassez de água, de estio. Ele tomou uma iniciativa muito pioneira, que foi indenizar os fazendeiros, adquirir essas regiões e transformar aquilo no início de uma área de preservação ambiental. Na época, sem os conhecimentos que temos hoje, na verdade, isso foi bastante tempo atrás, mais de 150 anos atrás, então imaginem que foi iniciado um movimento de reflorestamento, inicialmente com 7 escravos, depois com 22 assalariados, e foi um projeto que não tinha um entendimento na época de que era preciso ou necessário replantar somente espécies nativas, então era
um plantio que vinha com as espécies nativas, vinha com as espécies de fora do país, as fora do estado, que eram espécies consideradas boas, porque davam certo aqui no nosso país, ou porque davam frutos, enfim, as mais diversas características. Então, temos um estudo de caso também muito importante aqui. Na época, né, que eu estou contando para vocês dentro de uma linha do tempo, né? Então, isso aqui é início dos anos 2000, um documento muito importante na época, norteador da educação no Brasil, né, um documento federal, eram os parâmetros curriculares nacionais, né, lançados pouquinho tempo antes, em 1998. Eu gosto muito de destacar que nessa época eu já era professora do município do Rio, e eu me lembro quando esses documentos chegaram impressos na escola, e a gente teve uma grande reunião na sala de leitura, onde todos os professores estavam reunidos e receberam aquele documento, e olha, a informação foi, estudem e adequem seu plano de curso a esse documento. E a gente ficou no maior alvoroço, como a gente ia fazer sem saber, né? Hoje em dia a situação é muito pior com a BNCC, e não vou nem falar, mas vocês sabem, o nosso governo federal e as instâncias estaduais e municipais que também não estão muito atrás, mas sem dúvidas o governo federal é o maior retrocesso que a gente tem tido nos últimos anos. Mas então esse documento norteador da época, que é o PCN, o famoso PCN, já falava, né, já destacava que era importante os alunos se perceberem como integrantes, dependentes e agentes transformadores do ambiente, identificando os seus elementos e as interações entre eles, contribuindo para a melhoria do ambiente. Uma outra novidade muito importante da época foi a criação, né, e a apresentação desses temas transversais nos documentos, né, no PCN. E um dos temas transversais é a educação ambiental, ao que, apesar de ter passado tanto tempo, até hoje, né, um tema transversal é aquele que perpassa por todas as disciplinas curriculares. Então, não é mais um tema de ciências, não é mais um tema de língua portuguesa, é um tema que pode e deve ser falado em qualquer disciplina. Apesar disso, desde 1998 ser um item importantíssimo desse documento, nós sabemos que até hoje muitas temáticas são empurradas consecutivamente aos professores de ciências e biologia. Mas essa discriminação, né, do tema educação ambiental como tema transversal destacava que era importante trabalhar e adotar posturas na escola ligadas a interações construtivas com o ambiente, sustentabilidade, que era uma palavra que começava a circular com muita intensidade, lembrando que a Rio 92 foi pouquíssimos anos antes desse documento ser lançado, né? E falava também sobre conservação e manejo dos recursos naturais. Então, a documentação da época me pautava, era para mim, endossava aquela ideia que eu tinha de usar esse ambiente. Além disso, estar no ambiente natural com os alunos poderia possibilitar que a percepção dos alunos em loco, ou seja, no campo, da natureza, seria muito mais facilitadora do entendimento das relações entre os seres do que apenas a abordagem desses assuntos em sala de aula. Seja só com a abordagem expositiva de uma aula teórica, seja com a abordagem em uso de vídeos, seja com aulas práticas, nenhuma experiência é tão viva e tão real quanto você estar em campo com o seu aluno. E se vocês já tiveram isso enquanto foram alunos da educação básica, se lembram disso. E se vocês têm isso na universidade, na formação inicial de vocês como futuros professores ou bacharéis em biologia, vocês sentem isso também. Então, isso também foi uma coisa que ressaltou para mim a importância. Além disso, uma trilha, né, que já apresentava nessa época placas interpretativas, que são essas placas que tem no Parque da Tijuca alguma imagem, seja uma fotografia ou um esquema, e um texto explicativo, textos esses que falam sobre a história da floresta, que falam sobre as questões a que o parque está relacionado, como as questões hídricas, as questões de ciclagem de nutrientes. Então, uma trilha considerada de baixo nível de dificuldade, com um percurso com pouco mais de 1.000 metros de extensão total, que percorrida sem pausa, você faria em 35 minutos. É óbvio que nunca você vai dar uma aula sem querer parar. O objetivo de você dar uma aula é fazer uma aula com pausas, né? Então, de frente de todas essas possibilidades que me pareciam muito boas, além disso, o setor floresta, onde se encontra essa trilha, é um setor que é aberto todos os dias do ano e que não se cobra ingresso para entrar, tanto a pé quanto de carro. Tem algumas linhas de ônibus que passam na frente, tem um local adequado para o desembarque de grupos escolares com ônibus ou micro-ônibus ou vans. As vans, inclusive, podem entrar.
Quando eu comecei a fazer trabalho com meus alunos da escola pública no parque, até mesmo os ônibus grandes podiam entrar, né? Eu tenho muito tempo que eu frequento esse parque, eu frequento da época que ele era mão dupla, acho que a Rosane deve ter pego também essa época. Hoje não, você já tem uma via de entrada e um portão de saída, muitas coisas melhoraram, a equipe, tudo mais. Nessa época que eu estou falando, nem sequer existia o ICMBio, era apenas o IBAMA, né? Hoje o parque ele é de uma gestão compartilhada entre Prefeitura, Estado e Governo Federal. Então, na imagem da direita, vocês estão vendo um mapa simplificado, tem uma legendinha no canto inferior direito, onde vocês podem perceber que a estrada de asfalto está marcada de preto e branco. Paralelamente, no lado esquerdo da estrada de asfalto, no começo da trilha, vocês observam que você tem um curso de água. Vou tentar mostrar aqui com o meu cursor. Isso. Né? Então, aqui à esquerda do asfalto, você tem um rio. E aqui, logo no começo, próximo ao portão, você tem o início da trilha, né, que é a trilha dos estudantes ou trilha do estudante. Você tem documentos que falam no singular e tem documentos que você tem o nome da trilha no plural. Então, você passa por uma espécie de pontezinha em cima do rio e percorre o primeiro trecho, depois você chega no Largo da Cascatinha, cruza o asfalto, pega um segundo trecho que é sinuoso, como vocês podem ver aqui, corta um caminho bom da estrada, passa de novo pela estrada de asfalto, depois você passa no Largo da Capela Mairinque e segue por um último trecho, que é o terceiro e último, que é chamado também de Caminho do Mesquita, e chega até o Centro de Visitantes, que é esse lugar muito bonito, construído dentro de uma área verde. E dentro do Centro de Visitantes você tem um pouco da história do Parque da Tijuca nos seus 3 momentos principais. Quando ele ainda não era um parque, era uma floresta, foi desmatado, depois, posteriormente, quando ele foi desmatado e foi transformado em várias áreas particulares, e por último, quando ele finalmente vira um parque. Essa história está contada com fotografias, com esse cata de espécimes botânicos, com animais taxidermizados, com jogos interativos, com imagens, com vários materiais de arqueologia do local, com mapas, com maquetes e com vídeos também interativos e alguns jogos eletrônicos. Infelizmente, as questões de eletricidade no parque são tão oscilantes que muitas vezes os equipamentos eletrônicos quebram e muitas vezes ficam sem manutenção. A falta de recursos financeiros é uma realidade constante. Infelizmente, nos últimos tempos tem sido mais intensificada, então, infelizmente, muitas coisas não podem ser repostas, consertadas, é uma problemática. Mas, enfim, um excelente centro de visitantes de recepção. Então, eu escolhi uma aluna, na época, isso foi em 2010, mais ou menos, meu primeiro ano, né, de professora concursada da UERJ. Essa aluna que aparece aqui na imagem ao meu lado, perdão, passou o slide sem querer, de blusa roxa, a Daniele Bento. Ela era escoteira, tinha experiência em trilhas, eu fiz um convite, um desafio. Você gostaria de fazer uma monografia sobre o Parque da Tijuca? E ela fez. Nós descrevemos na época com foco apenas nos aspectos e atrativos da biologia. Quando ela defendeu, uma professora da banca, que eu faço questão de divulgar, de sempre falar, a professora mestra Rosalina Magalhães, mestra pela Fiocruz, e na época professora substituta, falou, esse trabalho dá um livro, né? E nós acreditamos, né? Essa fotografia aqui é posterior à defesa, nós estamos no Centro de Visitantes, para a Daniele fazer a apresentação para os servidores do parque, vocês podem ver que estão uniformizados, a equipe da monitoria ambiental, do manejo, a analista ambiental que aparece no canto da esquerda, a Catiúcha, bióloga formada pela UERJ, e inclusive nesse momento dessa foto, como é posterior à defesa, já com outros autores da obra, né? Então, a partir desse, por isso que eu acho importante e deixo para vocês isso, quando alguém acredita no trabalho de vocês, abracem essa fala, sabe? Estejam atentos a esses comentários de estímulo e acreditem no potencial quando ele é apontado para vocês. Então, eu acreditei no que a professora Rosalina falou na época, eu como professora na época recém, aprovada no concurso público, e aí partimos ao desafio de fazer esse livro, que foi publicado em 2013, e aí vocês vão ver a partir de agora alguns QR Codes na tela que dão acesso a esses conteúdos. Então, o Guia de Campo do Parque Nacional da Tijuca foi escrito para professores, mas ele pode ser compreendido por qualquer pessoa. Nós evitamos nomenclatura muito difícil, texto muito rebuscado, mantivemos as referências preferencialmente no final do texto, tiramos aquele aspecto de texto acadêmico
para que não afastasse as pessoas da leitura. Sabemos que professores têm muita coisa para ler, para estudar, não queríamos mais uma obra que fosse cansativa. Então, eu, a professora Ana Maria Donato, que é bióloga, né, que é atualmente aposentada, mas que é doutora do Departamento de Biologia Vegetal da UERJ, e o professor Alexandre Justino, da SEDUC, do Rio de Janeiro, fomos organizadores e fomos autores desse livro, junto com mais outras 10 pessoas. Então, no total, 13 pessoas escreveram esse livro, que contém 98 páginas e fala sobre toda a trilha. Aqui nós temos a lista completa com os autores. Eu quero destacar que temos aqui geógrafos, pedagoga, profissionais de belas artes e profissionais do Parque da Tijuca, uma professora de história, além de todos da área de biologia. Então, foi uma equipe multidisciplinar que pensou como um professor, seja da educação infantil, da educação básica, do Fundamental 1 e 2 e ensino médio, como poderia levar os alunos, seu grupo de alunos, para fazer uma aula nesse local. Então, para vocês terem uma noção do visual do parque, do livro, perdão, a gente tentou mostrar sempre a fotografia de onde a placa, que torna essa trilha uma trilha autoguiada, essa placa e o seu texto, né, todas as legendas da figura são o texto da placa, e apresentamos um texto muito simples, né, que não tem muito aquele rebuscado dos textos do ensino superior. Esse era um texto para qualquer pessoa entender, não só o professor, mas também o público mais leigo. Então, usamos glossário para explicar as palavras mais difíceis e fizemos uma coisa que achamos muito importante: nota para o professor, boxes de texto destacados, onde a gente colocava o professor alguma coisa a mais. O que ele poderia fazer de atividade com os seus alunos. Esse livro, né, que vocês podem baixar, o download gratuito, não só pelo QR Code, pela página oficial do Parque da Tijuca, pela página do Instituto de Biologia da UERJ. Se vocês colocarem o nome do guia PDF no Google, vocês vão encontrar rapidamente. Esse guia também fala sobre atividades antes de ir para o parque, que são as famosas atividades preparatórias. Na época fez muito sucesso, saiu na capa da revista da FAPERJ, Pesquisa Rio, em 2014, né, foi lançado em 2013 na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em outubro, foi lançado na UERJ e concomitantemente dentro do parque. Nós fizemos várias ações de visitas mediadas no parque e na UERJ um lançamento na capela da UERJ. E aí foi um movimento natural de criarmos um projeto de extensão, né, do qual na época ainda a Rosane não fazia parte, nem o Lúcio, porque não eram professores da casa, mas a partir de 2015 os dois passaram a fazer parte comigo desse projeto, e eu comecei a fazer visitas mediadas com grupos escolares. O objetivo era levar esses grupos escolares para visitas e ajudar os professores, estimular os professores e os alunos a voltarem depois com suas famílias ou com novos grupos de alunos para aproveitar do parque o máximo que era possível, tanto de aprendizado quanto de bem-estar também. Então, como é esse trabalho? A gente tem, assim, de forma resumida, a gente recebe os grupos escolares na pracinha do Alto da Boa Vista, que é a Praça Afonso Bizeu, damos as últimas instruções, como essa imagem que vocês podem ver da esquerda, que inclusive representa momentos mais iniciais, 2014. Já a imagem da direita é uma imagem de 2019, mais recente, com os alunos na trilha, como eles trabalham conosco, divididos. Vocês podem ver que tem 12 alunos, uma professora no final. Então, um membro da minha equipe sempre puxa a fila, ou eu, ou uma das pessoas da minha equipe, e uma pessoa da escola sempre encerra a fila, de forma que a gente trabalhe com grupos de 12, 10 alunos, e assim diminuímos o pisoteamento na trilha, a acústica melhora, a qualidade do ruído também não fica muito alta para não causar prejuízo, para não espantar tanto assim a fauna. Mesmo assim é difícil a gente conseguir ver os vertebrados, os alunos ficam às vezes um pouco frustrados, a gente precisa comentar com eles, explicar essas questões de biorritmo, essas questões também de como a gente andando na trilha afasta os animais, e as experiências são maravilhosas. Vou mostrar um pouquinho sobre isso para vocês. A nossa preocupação inicial sempre foi resgatar a história do parque, por isso que essa proposta ela não é só de biologia e ciências, ela envolve também geografia, história e artes, porque como vocês viram em algumas imagens, o parque recebeu muita intervenção humana no sentido de embelezamento, né, numa época em que a criação dos parques no mundo estava muito intensificada, e isso chegou ao Brasil também, através do imperador Pedro II, e através de ações que traziam peças, esculturas, peças de ferro fundido, que era uma grande novidade na época, para embelezar certos pontos do parque. Mas não só isso, também os azulejos pintados à mão,
as telhas de cerâmica, né, feitas nas coxas. Então, são várias características que trazem uma nota da história do nosso país, da história da nossa cidade. Então, isso tudo é passado para os alunos na abordagem que nós fazemos, através da caminhada e interlocução com eles ao longo de todo o percurso. A gente passa em torno de 2h30 com os alunos, considerando o tempo de confraternização e lanche. A primeira coisa que a gente faz quando entra com eles na trilha, já separados em grupos, é um momento de percepção ambiental, onde eles são colocados em círculo, fecham os olhos e por alguns minutinhos, 1 ou 2 minutos, eles têm que ouvir os sons da floresta, sentir aqueles cheiros diferentes, a temperatura, a sensação no corpo, ouvir os sons. E essa é uma atividade, uma atitude que muda todo o restante do trajeto. Então, os professores também gostam muito e muitos nos perguntam como vocês conseguem. São alunos do 6º ano, que muitos têm um comportamento bem diferente disso que a gente está vendo aqui nas imagens. Nós falamos também sobre espécies exóticas, porque isso é importante para contar a história do parque. Então, aqui a Aline, que é da minha equipe, é a pessoa mais antiga que está comigo na equipe, ela era da graduação, já concluiu, defendeu monografia, fez a especialização, lato sensu, já concluiu o mestrado e continua comigo como bolsista de nível superior. E ela está guiando um grupo de alunos, né, mediando a visita, falando sobre as dracenas, que são essas espécies de até 6 metros de altura, espécies que não são da nossa flora, são da África, e que, infelizmente, elas predominam muito nas bordas das trilhas, como vocês podem ver nessa imagem da esquerda. Essa foto ficou estranha, né? Espécies exóticas, aí tem os alunos na direita, mas era para mostrar apenas que todos os temas que são debatidos na trilha são recuperados depois na finalização, quando todos os grupos de alunos se reencontram no auditório do parque. Então, os assuntos que nós falamos, vou passar de forma mais rápida, né? O manejo das jaqueiras, que também são espécies exóticas, assim como a jaqueira é uma espécie exótica invasora, ela prejudica as espécies nativas, então tem o procedimento de anelamento de Malpighi, que é feito pela equipe da monitoria ambiental. Nós falamos também sobre a importância de não só retirar ou controlar as espécies exóticas, mas de replantar as espécies nativas da Mata Atlântica. Então, fizemos uma ação muito bonita em 2015, com o plantio de espécies nativas, onde levamos escolas particulares e públicas, e fazíamos a visita mediada, e ao final da visita, cada dupla ou cada trio de alunos recebia uma muda de uma espécie vegetal nativa da Mata Atlântica, como cutieira, ipês, grumichama, palmito jussara, cambucá, paineira, cedro e outras, para plantar. Então, os alunos manuseavam os equipamentos, plantavam e se sentiam extremamente orgulhosos. Foi uma das ações mais bonitas e que nos deixaram assim, com orgulho do trabalho que a gente faz com eles na floresta. Aqui nós temos professores, alunos do ensino médio, alunos do curso de gestão ambiental da FAETEC, com o professor da FAETEC, o professor da Cefet, desculpa, o Marcelo Borges, temos professores da UERJ, Ana Donato, eu, a minha equipe e membros da equipe do parque, da monitoria ambiental e do controle de trilhas e até mesmo da brigada de incêndio. Aqui, outros assuntos que são falados também, né? O efeito geométrico, por exemplo, é um dos pontos que a gente joga para o aluno como uma questão desafiadora. Nós tentamos trabalhar com questões desafiadoras que a gente lança para os alunos em grupo, ao longo da trilha, nesses pequenos grupos de 12, 10 alunos, e a gente joga para eles pensarem. Uma das questões é essa: o que seriam esses furos simétricos que aparecem na folha? A gente não explica para eles primeiro, a gente joga a pergunta, dá um tempo, continua na caminhada, para que eles pensem sobre, a gente estimula que eles tirem várias fotos, e a gente dá sempre as respostas no final, caso eles não consigam alcançar a resposta, porque não é uma competição de quem acertou e quem errou. É um momento de dar protagonismo ao aluno para ele pensar sobre, para ele pensar de forma investigativa, e aqui na imagem vocês podem ver que as folhas centrais mais novas, um verde mais claro, com menos camada de cera, nascem enroladas. Então, quando elas sofrem a predação, elas ficam com furos que, quando a folha se amadurece, quando a folha cresce e abre, aparece esse padrão de perfuração simétrica. Então, muitos alunos conseguem chegar à resposta, muitos outros não conseguem, e a gente sempre explica a resposta, e no final da trilha eles são convidados a apresentar para o grupo as respostas dos desafios, porque cada grupinho de alunos tem um desafio diferente. Outro assunto abordado são os mananciais do parque, né, do Maciço da Tijuca como um todo, e a Mata Ciliar. Quando esse livro foi lançado em 2013, tinha acabado de ser discutido intensamente o Código Florestal, e uma das questões que levou a muitos confrontos e embates foi a questão da extensão da mata ciliar obrigatória. Então, a gente pegou um tema emergente, jogou no texto do guia,
que não deixa de ser um tema importante até hoje, mas na época era um tema que a gente ligava o Jornal Nacional e estava sendo falado sobre isso, né? Outros assuntos também que a gente fala são sobre o uso público, e infelizmente o uso público traz também o vandalismo, que afeta não só os espécimes vegetais, como também as placas interpretativas do percurso. A gente fala sobre outras questões socioambientais, como o descarte de resíduos, especialmente resíduos sólidos, após a permanência das pessoas, dos visitantes, dos grupos escolares, que lancham, confraternizam e jogam seus lixos na lixeira, nos contêineres, e os animais, alguns, como gambás e coatis, conseguem abrir as tampas dos contêineres, abrir, mesmo fechada, e entram dentro do contêiner, pegam todos os resíduos e todas as sobras, se alimentam, se contaminam, adoecem. Então, o parque iniciou um projeto onde utilizaram pequenas trancas, né, de metal, que para poder abrir a tampa do container, a pessoa tem que apertar essa estruturazinha de metal para conseguir destravar, pode ser visto na imagem da direita, e abrir. Então, os animais não conseguem fazer. Mas, infelizmente, o parque nunca tem recursos humanos suficientes para manter, para estar produzindo e repondo. Essas lixeiras são erguidas pelos caminhões de lixo, então elas sofrem um impacto com o próprio caminhão, então esses mecanismos vão quebrando, vão se desgastando. É preciso sempre a manutenção. Infelizmente, o parque não consegue manter todos com travas. Aqui, mais um exemplo, né, da Cristiane, da minha equipe, falando com os alunos sobre o vandalismo nas placas, né, a pichação. Aqui os alunos, no final da trilha, todos os grupos chegam ao mesmo local, que é o centro de visitantes, é a culminância do nosso trabalho. Quando eles chegam aqui, eles já tiveram abordagem de todos os assuntos, já lancharam, já visitaram a exposição e agora vão se sentar, se acalmar, para fazer a apresentação dos seus temas desafiadores, que foram temas individuais para cada grupo, né? E para conhecer pessoas da equipe do parque, como aqui estão conhecendo o Alexandre Justino, que é um dos autores do guia junto comigo, que fala sobre o acervo que a biblioteca do parque contém, fala sobre as pinturas que estão expostas ali nesse ambiente, que é o auditório, fala um pouco do funcionamento do parque, como eles podem voltar com suas famílias, e eles sempre participam muito atentamente. Como vocês podem ver na imagem, tem um aluno aqui na frente com o dedo levantado até para fazer pergunta, porque sempre se interessam muito sobre o parque. E o momento do protagonismo, quando eles apresentam os resultados, né, do que eles descobriram. Essa aluna está com um grupo falando sobre o que é o efeito geométrico e como eles chegaram à conclusão. Se alguém quiser falar, alguém abriu o microfone aí? Oi, Andréia, sou eu. Só para avisar que você tem mais 10 minutinhos, tá bom? Tá ótimo. Vou acelerar. Aqui um outro projeto realizado com uma escola particular que nos procurou para participar da Liga Lego Internacional, e o tema desse ano era a relação entre o homem e os outros animais. Nós colocamos como questão para eles a questão da lixeira. Eles pesquisaram todos os mecanismos de trava que existem em carrinhos, em lixeiras de parques no mundo inteiro, lixeiras que são anti-urso no Canadá, e desenvolveram uma trava parecida com a de carrinho de bebê. Aqui vocês estão vendo o protótipo feito na impressora 3D. Aqui a lixeira que eles conseguiram confeccionar, a apresentação desse material na reunião do Conselho Consultivo, a entrega no parque, e na direita a Thaís da minha equipe, que faria pesquisa monográfica sobre isso, mas infelizmente as lixeiras não suportaram a maneira como o caminhão de lixo faz a contenção da lixeira, pega a lixeira para esvaziar, e não houve recurso financeiro para bancar um material mais rígido para fazer a mesma trava. Não foi uma falha da trava, foi uma falha do material que constituía a trava, que tinha que ser mais rígido do que a trava tinha naquele momento. Então, infelizmente, esse trabalho não foi à frente. Só para ressaltar, todas essas pesquisas foram feitas com autorização do Cisbio. No total, a gente teve 11 autorizações de pesquisa ao longo desse período, muitas que foram sendo renovadas anualmente. A gente também vai às escolas particulares, levando a equipe do parque, escolas públicas, como o Colégio Militar. Aqui vocês estão vendo todo o 6º ano do Colégio Militar no auditório, onde nós levamos a brigada de incêndio. Nós tínhamos aqui mais de 6, eu acho, 6 pessoas da equipe da brigada de incêndio do parque, que apresentaram para os alunos como é feito o controle do fogo, como são feitos os aceros. E aqui essas fotos não estão boas, estão escuras, mas eu quis mostrar, porque aqui nessa fila, eu estou com o microfone, né, passando para uma pessoa da equipe da brigada de incêndio, e essa fila de pessoas, de estudantes, de alunos do 6º ano, é uma fila para fazer pergunta.
todos ficaram apaixonados quando viram a apresentação do parque, como é para trabalhar, todos eles queriam saber como eu faço para trabalhar dentro do parque. Então, esses trabalhos, eles dão muito resultado. Empolgados, nós partimos para outras iniciativas, então trabalhamos com a trilha adaptada, Caminho Dom Pedro Augusto, inicialmente 2014, 2015, é uma trilha de 630 metros, que tem, na época tinha 20 espécies vegetais identificadas com a placa metálica e com braille, aplainada, então pode entrar o cadeirante, pode o cego ou deficiente visual com baixa visão, ela tem postes, cabeamentos, na época cabeamentos de aço, hoje são de PVC. Esse trabalho resultou na publicação de uma monografia de conclusão de curso, na publicação de um artigo, que vocês podem ver aqui pelo QR Code. Os objetivos eram falar das espécies vegetais e como essas espécies poderiam ser usadas de forma a atender a demanda desse público específico. Então, uma pessoa cega, por exemplo, que tipo de abordagem você pode fazer? Existe alguma coisa tátil que possa ser interessante? Existe alguma coisa do aroma que pode ser interessante para você falar? Existe. Então, a gente colocou tudo isso na monografia. Na época, em 2015, ganhou a melhor monografia na UERJ Sem Muros, na semana da graduação. Foi um momento muito feliz da nossa equipe. Então, nós temos trabalhado com ensino fundamental, desde o ensino fundamental 1, ou seja, do 1º ao 5º ano, e aí já são imagens de 2019, 2018. Trabalhamos com ensino fundamental 2, o Colégio Militar é a escola que trabalha conosco desde 2014. Aqui nós temos um momento, área asfaltada, você pode agrupar os alunos, não há problema. Na trilha é que a gente não pode fazer isso. Então, esse aqui é o momento final, quando a gente fez uma foto de encerramento, aqui tem a minha equipe, tem os alunos, professores. Trabalhamos com ensino médio, aqui com os alunos do ProfBio, que é o mestrado profissional, levando os seus alunos da escola pública, do estado, ou da prefeitura, né? A Vanessa está aqui na direita, minha ex-aluna, hoje mestra. Trabalhamos com ensino superior, aqui são os alunos da licenciatura em Ciências Biológicas da UERJ. Trabalhamos com o mestrado, que é o curso Estrito Sensu, o ProfBio, né? Aqui é a turma da Vanessa, quando ela ainda era uma aluna, agora já é mestre, formada pela UERJ. E alguns números, né? Então, assim, nós tivemos, na verdade, 4 anos de trabalho intenso, porque nós tivemos uma interrupção, 2016, 2017, em função da crise econômica no Estado, ficamos sem bolsista, sem salário, ficamos sem motorista, sem combustível, foi uma derrota, né? Então, nós tivemos sem trabalho de campo nesse período, ou quase nenhum em 2017, e claro, interrompemos 2020. Então, nós temos cerca de 41 visitas mediadas, mais de 70 professores, do ensino superior, 145 alunos do curso de turismo, biologia, pedagogia do ISERJ, estudantes total atendidos da educação básica, 1.350, cerca de 10 escolas da educação básica, 1.151, e da pós-graduação, 54 alunos. Alguns resultados, vou falar bem rapidamente, então, que eu devo ter só 2 minutos, não sei. Uma monografia, né, feita pela Aline Dias Aranha, defendida com os dados sobre 2014 e 2015, ela defendeu, acho que 2016, mostraram que os alunos, a maior parte, nunca tinham ido ao parque, né, 75%, e que todos pretendiam voltar, gostaram muito do material, e especialmente da visita, né, especialmente gostaram dos atrativos da cascatinha toné, da fauna e da flora, e sempre saem encantados. O trabalho da Renata, né, Renata Maia, orientado pela Rosane e por mim, sobre a prática do visitante em relação à educação ambiental. Elas entrevistaram cerca de 211 pessoas, que destacaram os pontos positivos e negativos. Também aqui vocês têm o QR Code para o artigo do EPEA, Encontro de Pesquisa e Educação Ambiental. Também trabalhamos recentemente, em 2019, foi a defesa do Leandro Araújo, onde foi desenvolvido, com orientação do professor Lúcio e minha, um aplicativo para transformar o conteúdo das placas, na verdade, agregar novos conteúdos às placas da trilha autoguiada. Então, aqui nós temos, através da realidade aumentada, o aluno com o aplicativo no celular, ele direciona para a imagem da placa, que funciona como um marcador, e aparece um conteúdo. Pode ser uma imagem, um vídeo, pode ser um áudio, né? Nós tínhamos um conteúdo para cada placa. Esse projeto seria implementado no parque, mas nessa época foi a eleição do Bolsonaro, a mudança da chefia de inúmeros parques, a colocação de militares, e o projeto de renovação das placas foi totalmente paralisado. Como vocês podem ver, as placas estão algumas deterioradas e seriam substituídas. A gente queria que o projeto fosse implementado
com as placas sem essas pichações, e isso ficou totalmente interrompido a partir de 2019, né? Finalzinho de 2018. Outras pesquisas aqui, a pesquisa da Thaís, recente. Mariana quer falar? Não. Qualquer coisa me interrompe, por favor. Essa pesquisa está num capítulo recém-publicado, né? Nós voltamos a ter adaptada agora para ver não a inclusão, mas a acessibilidade. Isso virou um capítulo de livro que acabou de sair, vocês podem acessar. Ela viu a acessibilidade não só na trilha, mas também na área construída do Centro de Visitantes, a Thaís Fortunato. No Parque do Itatiaia, nós levamos essa prática de acessibilidade, essa preocupação. Levamos não, o parque já tinha. Nós fizemos uma pesquisa em cima do que o parque já tinha, né? São os ex-alunos, a Kemily Toledo e o Tiago Gonzalez. Publicamos um livro com a participação também do professor Sebastião Neto, da Botânica, que é o Guia de Campo, vocês podem baixar no QR Code, também está na página oficial do parque, e fizemos uma live ano passado, vocês podem acessar para assistir, porque ficou bem interessante os conteúdos. Eu sei que a Kemily vai estar no evento apresentando alguma parte, então eu fico tranquila que ela vai poder falar bastante sobre isso. Publicamos também no Enebio, no começo do ano, a acessibilidade atitudinal, que é algo que mais falta em todas as áreas, seja uma área natural, uma área protegida, ou seja em museus e centros de ciências. Recentemente, a minha aluna Gerlane apresentou também esse ano o Guia de Campo do Parque Lage, que faz parte do Parque da Tijuca. Esse ainda não está publicado, né? Está em vias de ser publicado, mas já está aprovado pela banca com nota altíssima. As práticas inclusivas também estão formando um capítulo do mesmo livro, Acessibilidade em Museu e Centro de Ciências, né? Esse com a Kemily, o Thiago e eu. Então, vocês podem acessar também pelo QR Code. A gente sabe que, além do ganho cognitivo, a gente tem também as questões afetivas, emotivas, sensoriais. É isso que, para nós, nos alimenta e ficamos empolgados. E, por isso, as perspectivas futuras, que seriam para 2020, foram interrompidas pela pandemia, seria levarmos o público com deficiência, pessoas com deficiência visual, auditiva, qualquer deficiência. Então, eu fiz parceria com o Instituto Benjamin Constant, que trabalha com cegos e pessoas com baixa visão, e fiz uma parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é o INES, e especialmente com o IBC. Eu fui ao parque com eles em 2019, com as professoras de ciências, e começaríamos 2020 com visitas mediadas com o público cego do IBC. Isso tudo foi parado por causa da pandemia, né? Então, estamos aguardando, não dá para fazer trabalhos com grupos no momento. E aí, só umas imagens para ilustrar minha equipe em campo, os lugares que a gente faz, Circuito das Grutas, trabalhos e apresentações em congressos, com a Rosane. Agradeço muito pela atenção, peço desculpas que eu sei que eu extrapolei um pouquinho no tempo, né? Mas muito obrigada. Vou voltar, então, um minutinho. Desculpa, eu sempre falo muito. Não, tudo bem, gente. Obrigada pela apresentação das duas. Queria fazer algumas falas, porque a Rosane falou, né? Ela mostrou aquele levantamento sobre os pontos negativos e os pontos positivos em relação aos moradores. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu acho que você até chegou a mencionar, né, Rosane, que tiveram moradores que caçavam ali na reserva e depois viraram guias, né? Achei isso fabuloso. E também achei maravilhoso porque, gente, eu tive o prazer de ter uma capacitação, né, com a Andrea na Floresta de Tijuca. E aquele momento sobre a percepção ambiental é incrível, porque até a pedagogia Waldorf, ela fala que quando os professores, né, eles tentam meio que deixar os alunos que vêm de realidades diferentes, situações diferentes em casa, no mesmo, assim, numa mesma, como é que eu posso dizer? Harmonização, né? Deixar eles mais entrosados, meio que no mesmo patamar, assim, antes de uma aula. Isso é maravilhoso, ainda mais quando você está entrando num espaço informal, né, de ensino. Então, foi lindo. E aí eu vou ler agora algumas perguntinhas para vocês, só que aí eu vou pedir para vocês serem breves, só para a gente não extrapolar muito tempo, tá bom? A gente só tem mais 10 minutinhos. A primeira pergunta eu acho que essa está mais direcionada para a Rosane. Quais são os principais desafios e outras práticas que podem ser feitas para manter a educação ambiental atuando em unidades de conservação durante a pandemia? Na verdade, pode ser para as duas, né? Ótima pergunta. É um desafio, né? Então, assim, a pandemia ela é mundial, então, assim, está atingindo a todos.
né? E a gente não pode, né, deixar de lado, a gente às vezes fica parecendo que nada está acontecendo, então a gente continua dando aula, continua fazendo, né, as atividades como se não tivessem 410 mil mortos, né? Então, assim, é um desafio, tanto em relação à saúde mental, quanto às questões mesmo de aproximação. Então, lá na Régua, eles, naquele primeiro momento, assim como todos nós, assim, eles paralisaram todas as atividades. Assim. Então, realmente, olha, a gente não quer que nada aconteça, só que com o tempo, eles começaram a ver que não tem como parar, né, as atividades, principalmente em relação ao ambiente, assim, o ambiente está ali, né, pedindo ajuda, pedindo, né, as ações acontecendo, então começaram a retornar, né, com os funcionários né, um distanciamento, as coletas de água, a coleta de dados, eles voltaram, e aí, mais em relação à população, e ainda não voltou, né, o acesso, assim, na Floresta Tijuca a gente já tem, né, o retorno, né, a André, a gente vai lá sempre, né, e a André pode falar mais também, mas lá, então, tanto que eles aumentou a questão da criatividade, né, nesse momento, então eles criaram a trilha virtual que não tinha, então muitas escolas estão usando essa trilha virtual para fazer atividade, principalmente porque todos estão no modelo online, né, e a atividade com os moradores também, que estavam previstos, a gente tinha feito uma agenda anual, de todo mês a gente iria lá para fazer uma oficina, fazer uma mostra de ciência, uma mostra de água, né, sobre o mês da água, a gente ia falar sobre as questões da água, o mês da Mata Atlântica, a gente já está falando da Mata Atlântica, e aí a gente teve que suspender tudo, então a gente pretende retomar em 2022, né, assim, então está adiando os sonhos, mas as atividades continuam remotas, né, então algumas são presenciais, que são as de coleta, mas de educação ambiental só mesmo de forma remota. Andréia, quer falar? Eu acho que você respondeu bem, e no Parque da Tijuca, infelizmente, no momento não tem condição de a gente voltar. Se vocês seguem os perfis do parque, vocês estão vendo que o parque abre e fecha constantemente, muda, quase que semanalmente muda as regras, e o Centro de Visitantes, que é a nossa maior base, no final da nossa experiência, está fechado, só está aberto o Centro das Paineiras, então... Não, eu também não tenho coragem, gente, de fazer nada com grupos no momento, então, no momento não temos essa previsão. Certíssimo. A segunda pergunta as escolas da região, no caso da Régua, possuem acesso à reserva? Os responsáveis pela reserva fazem a divulgação nas escolas? Como ocorre esse processo? Boa pergunta também, assim, a principal questão para eles, assim, quando começaram, porque assim, o Nicolas e a Raquel, eles são donos dessa terra, eles são os bisavós deles eram do Nicolas, no caso, né, ele tem origem inglesa, mas ele é brasileiro, mas nasceu na Inglaterra. E aí eles já tinham essa perspectiva de que precisava, assim como na Floresta da Tijuca, né, a questão histórica sobre os mananciais de água, tem vários mananciais dentro da reserva, então eles sabiam que eles precisariam fazer esse reflorestamento, porque senão toda a região ia ficar, seria atingida. E isso realmente, fazendo esse levantamento hídrico, eles veem essa diferença de como é que o reflorestamento atinge, como que melhora a qualidade da água e do abastecimento da região toda. E aí, então, o primeiro trabalho era assim, como é que a gente conquista essa cidade? Então, Cachoeira de Macacu é pequena, então se eles ficassem afastados, assim, não teriam nem funcionários querendo trabalhar lá. Então, essa aproximação é o tempo inteiro, assim. Mas os mais velhos, assim, isso é o que a Mayara está fazendo no projeto dela, isso é normal, é uma resistência natural, assim, e aquela fake news, assim, que circula. Então, quando ela chega na praça, assim, para conversar, reserva, né, tipo assim, não quero nem saber, tal, mas, né, principalmente por não estar lá. Então, assim, a próxima passo é a gente levar as atividades que estão lá dentro da reserva na praça da cidade, né, que também estava previsto a gente levar atividades para a cidade, porque nas escolas já conhecem, tem os jovens guardas, tem a coleta de água, então tem sempre seleção, né, para bolsista com esses alunos, mas os moradores que é esse trabalho que a gente está tentando conquistar, para justamente melhorar mesmo a percepção mesmo do que é essa reserva e atraí-los para dentro do parque, que é o principal objetivo, né? Perfeito. E a última pergunta se vocês poderiam falar um pouco sobre a visão da floresta no sagrado, alguma forma de fazer educação ambiental andar juntos com diferentes religiões? Eu poderia falar um pouquinho sobre isso, porque eu
membro, né, eu fui conselheira representante da UERJ no Conselho Consultivo do Parque, né, um conselho que não delibera, mas é um conselho que se reúne de 2 em 2 meses, é extremamente importante para o parque em vários sentidos. E eu posso garantir para vocês que o Parque da Tijuca, especificamente, tem uma grande preocupação com isso, né? A curva do S do Sagrado foi criada para contemplar e para permitir, mesmo sendo uma área do parque, que sejam colocadas as ofertas, que sejam feitas as cerimônias religiosas. E o que acontece é que a equipe do parque não só orienta as pessoas que frequentam o parque na área fora da curva do S, na saída do alto, é que elas não façam as oferendas e as ações religiosas fora do local que é reservado para isso. E posso posso informar vocês que dentro do Conselho Consultivo tem uma vaga, né, e são pouquíssimas vagas, uma vaga é de representantes religiosos. Então, nós temos a representação da Igreja Católica, né, tem a representação das mais diversas religiosidades, e são tratados com muito respeito. E são pessoas extremamente participativas. Eu participei como membro do Conselho há 3 anos, e eu nunca vi ser trazido algum tema esdrúxulo ou alguma colocação inadequada. Foi sempre com extremo respeito e sempre partindo do princípio que se tratava de uma unidade de conservação. Então, não só eles foram respeitados, são respeitados pela equipe do parque, como eles também respeitam muito. Então, assim, no parque, eu posso falar que essa relação com o sagrado, de maneira oficial, ocorre bem, mas na prática é a população frequente que vai fazer. Então, você passa umas dias e encontra, sem dúvida, esculturas, garrafas, velas, né, que são resquícios de alguma oferenda que foi feita, e a gente tenta sempre falar com os alunos, mostrar, explicar de que se trata, respeitar, e tem as pessoas que retiram esses materiais de lá constantemente. Podem causar prejuízo não só para os animais, como também para os visitantes, né, que podem cortar na vida, enfim, não é o local adequado para o risco de incêndio, né? Lembrando que as velas são colocadas acesas, então existe essa questão de incêndio que é gravíssima. Perfeito, gente. Não, porque a gente lembrou, André, foi naquela reunião de pesquisadores do Parque Nacional, e isso foi falado, né, dessa a comunicação é tudo, né, quando você se comunica, então as pessoas, se você, né, nas reuniões, você vai fazendo esse tipo de discussão, então, onde é que a gente pode, qual é o prejuízo dessa sair para fora, né, que é derretida, desse fogo aceso, né, então, desse alimento que é levado, não pertence àquele ambiente, então, né, no diálogo dá para mas esse diálogo já se resolvado. Então, a gente vê que de repente as relações de repente uma falta de continuidade não é só a questão do parque, mas realmente a falta de continuidade em relação à manutenção, a política que a gente está vivendo agora também pode interferir, mas assim, é legal, essa discussão é legal que eu acho que tem que ser mais informado, a gente tem que ser mais informado sobre isso, para poder entender por que algumas ações acontecem, por que tem, né, algumas regras devem ser respeitadas. Eu sinto que a população do Rio de Janeiro, ela ainda sabe muito pouco do parque. Ela nem sabe o que é um parque, que é uma unidade de ativação. Ela não entende o que quer dizer um bem público, né? A população, aí vou dizer que eu sou do Rio de Janeiro, o brasileiro tem muita confusão em relação à questão desse que é público, né? Como eu devo proceder em algo que é público, né? Em relação ao seu comprometimento, ao seu compromisso de ter aquilo, de respeitar, de preservar e seguir as regras. Uma vez que você entra tem que seguir as regras. Então, não pode coletar, não pode coletar. Né? Não pode fazer vela, não pode fazer vela, mas é difícil, né? E a fiscalização também é disputada, tem a quantidade de humanos é restrita, é muito escassa dentro de todos os parques do país. Não é diferente do Parque da Tijuca. Apesar de ter arrecadação altíssima pelo número de visitantes que ocupado para entrar, isso não volta para parte da proporção que deveria levar pela legislação. Infelizmente, essas coisas do governo acontecem, né? E só para uma coisa que eu achei interessante, na sua fala, Mariana, quando você comentou sobre a razão da pesquisa, uma das pesquisas que você orienta, né, que trabalhou com os moradores do entorno, com o pertencimento, né, dessa área protegida, quando o Centro de Paineiras foi criado nas paineiras, para os Olimpíadas, que foi inaugurado, as 4 unidades principais do entorno foram para trabalhar como monitores oficiais. Então, o parque ofereceu uma parceria
via patrocínio, infelizmente, né? Existe questão. É um grupo preparado também, pelo parque, né? Que gere ali a área povoada. Então, os condutores são moradores da cidade. Eu participei de uma época de reuniões lá na subida do trenzinho, enfim, esses projetos existem e acontecem continuamente. Maravilhoso, muito bom. Pessoal, então, a gente vai abrir muito rapidinho para quem quiser abrir o microfone. Vou pedir para vocês se inscreverem aí no chat, quem quiser. Senão a gente já finaliza. E enquanto vocês estão se inscrevendo, eu vou mostrar que a André e a Rosane passaram diversos livros, e a gente vai fazer um compilado lá do documento para passar tudo isso. E a gente vai deixar na link no link da nossa bio no Instagram, tá bom? Então, olha, não tem. Então, já vou agradecendo vocês. Oi, pessoal, obrigada. Então, obrigada, gente. Eu sei que e espero que eu tenha ajudado pessoas, administradores aqui. Obrigada por vocês terem participado. A primeira conversa do evento. Nós agradecemos. Tanto pessoal quanto vocês duas, mas com o pessoal aqui. Alguém quiser abrir a câmera, a gente vai fazer uma foto. Sim, enquanto o pessoal está abrindo a câmera, deixa eu agradecer o convite. E acho que não tinha muito a falar, mas eu conheci a Patrícia enquanto eu ainda era professora da rede pública, somente lá da escola pública. Eu fui fazendo treinamento ao sábado, eu comecei a ser apaixonada pela barra. E aí a Patrícia estava lá mostrando com a Mercedes, vai estar também na Tereza, né? E com a Tereza, eu conheci a Tereza, a Mercedes e a Patrícia. Olha, esse menino não conhecia nessa época. Lá na época, eu trabalho bastante e vem envolvendo os projetos da extensão. É mesmo redondona, né? A mesma redonda do Luciano, o grupo de educação ambiental da própria prefeitura, dentro da parte da Tijuca. Nosso trabalho foi muito inspirado pela fase, de uma maneira espetacular. Muito pequena, né? Pessoal, dá uma boa noite para a gente fazer um videozinho. Todo mundo está aqui, para a roda de terra. Eu não quiser, não tem problema, pessoal. Vamos ver as minhas. Muito bom. Letícia, Giovana, oi, Luísa, Professora Sati, que trabalha com a gente, né? Da Fiocruz, da também. Sem prestigiando. Vamos lá, então, pessoal, só a parte da nossa gente. Pode ser? Tá. Não vou falar. 2, 3 e... Foi. Obrigada. Obrigada.